Eu não sei os irmãos, mas esse negócio de esperar é muito estranho. Não é bom esperar, né? É bom que as coisas aconteçam tudo instantaneamente. A gente quer a coisa que já aconteça logo no dia seguinte. Se possível, hoje ainda. Que desafio para a vida da gente esse negócio de esperar. E complica mais ainda quando nós somos desafiados a ter que esperar a vontade de Deus. Ixi, a vida. Aí, Deus é meio demorado. Não gosto muito de ter que esperar. Que desafio grande, irmãos. Poucas situações na vida nos incomodam mais do que a espera. Quem luta com ansiedade, e se ansiedade não é virtude. A ansiedade que está muito na moda, se falar com uma coisa que parece que é legítimo como pegar uma gripe. Definitivamente a ansiedade, aquela que tira de nós a tão necessária paz do Senhor, a confiança nas promessas do Senhor, que nos faz deitar e pegar no sono, como diz o salmista. A ansiedade que nos tira esses privilégios, ela não é legal, não. E a Bíblia a trata como pecado. E somos todos desafiados, diariamente, a lidar com as expectativas da vida, quantas coisas que a gente espera que aconteçam. É normal, as coisas não são instantâneas. Raramente alguma coisa que a gente produz ou trabalha para alcançar acontece de um dia para o outro. Vai da compra de um chiclete pela internet, que você tem que esperar pelo menos 4 dias para que chegue na tua casa. Ninguém compra chiclete pela internet, né? Mas eu digo no que diz respeito a um bem que não tenha nem grande valor, mas que você compra pela internet, aí tem que ficar esperando ver se ele chega, se ele não chega. Há coisas muito mais sérias que a gente tem expectativa que aconteçam na vida da gente. Esperar vai sempre nos trazer um grande desafio para que não sejamos pegos pecando naquilo que seria legítimo, que é aguardar que as coisas aconteçam. Não há pecado em esperar que as coisas aconteçam. O pecado é quando eu não suporto mais esperar que elas aconteçam e deixo todo mundo louco ao meu redor, porque eu quero que aconteça agora. E marido, esposa, pai, filho, fica todo mundo doido, te suportando, até que complete aquele ciclo e na sequência vem o próximo controle da ansiedade sobre a tua vida. Que sério isso. Que seríssimo esse assunto. E não há nada mais delicado do que quando nós dizemos que cremos no Senhor, esperamos com santa expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas isso você espera porque a gente não crê muito nesse negócio, não. Diz um amém rapidinho, porque a gente sabe a linguagem, né, evangélica, mas quando somos desafiados mesmo a esperar pela vida do Senhor Jesus Cristo, testemunhar disso lá fora, que o Senhor Jesus Cristo voltará nos ares e a igreja terá um encontro com Ele nos céus, a gente encolhe, a gente não fala isso muito publicamente não, a gente fala mais aqui dentro. Por que é mais difícil esperar uma encomenda chegar pelos correios do que esperar a vida dos céus, a vida de Jesus Cristo nos ares, para levar a sua igreja? Por que será? Hein, irmãos? Ah, gostei, irmã. Que pelos correios a gente rastreia. A vida do Senhor Jesus Cristo não dá para rastrear. Gostei, deu uma boa saída. Não explica nem justifica, mas é bem interessante. Pois é, irmãos, mas é bem isso aí mesmo, né? A gente fica nervoso, ficamos impacientes, ficamos apavorados, ficamos mal,
quando Deus não vem de encontro às nossas urgências. E um motivo muito prático disso é que Deus não está muito preocupado com as minhas urgências, não. Deus, sem dúvida alguma, está preocupado com aquilo que é importante para mim. Mas minhas urgências, nem sempre, normalmente, não estão alinhadas com aquilo que é mais importante para nós, nas prioridades do Senhor a nosso respeito. E aí que a gente entra em parafuso. Porque eu quero agora, tem que ser já. E aí começa aquela coisa cansativa. Você deve ter aberto sua Bíblia em Abacuque. Quem já está com a sua Bíblia aberta, leia para mim no capítulo 2, versos 1 a 3, leia bem forte, bem alto. Fica de pé, por favor, leia bem alto para a gente. A irmã Reni? Isso, irmã Reni, por favor. Capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Capítulo 2 de Abacuque, versos 1, 2 e 3. Nada, querida. Obrigado, querida. Amém. Depois, então, de Deus falar a respeito... Na verdade, depois de Abacuque falar com Deus a respeito da sua perplexidade, no capítulo 1, ele está perplexo porque ele pediu que Deus fizesse justiça sobre a desobediência do seu povo, justiça sobre um povo que estava teimando em fazer o que queria e não estava dando ouvido à voz do profeta que vinha da parte de Deus. Abacuque pede a Deus então que, Senhor, olha para esse povo desobediente aí, pega eles de jeito. Deus ouviu o pedido de Abacuque e mandou nada mais, nada menos do que os babilônicos invadir, tomar, levar cativos o seu povo. Abacuque não esperava por essa. Abacuque jamais poderia imaginar que Deus usaria um povo tão mau para fazer a sua justiça. Que Deus usaria um povo de guerra, profissionais de guerra, para entrarem ali e causarem medo, insegurança, instabilidade. Abacuque não entendeu nada e levou sua queixa para o Senhor. Senhor, não estou entendendo. Me diz o que está acontecendo, porque eu pedi ao Senhor que a tua justa intervenção e tu mandou aquilo que na tua perspectiva era uma justa intervenção. Mas eu estou meio indignado porque o Senhor mandou um povo pior do que o meu. Eles são muito piores do que nós, Senhor, na minha perspectiva, diz Abacuque. E eles vieram fazer a tua justiça, que é santa. Senhor, não estou entendendo nada. Aí vem o verso 1 do capítulo 2. Mas eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei para a minha queixa. Irmãos, Abacuque aqui, ele compreende o que lhe compete fazer diante de uma queixa que ele levou para o Senhor. E aqui nós temos tanta coisa a falar. A temática aqui é sobre esperar no Senhor. Nós podemos trabalhar aqui tão fortemente o princípio de levar ao Senhor as nossas aflições e não precisar encontrar consolo em argumentos humanos, mas se eu não estou entendendo,
as coisas, o agir do Senhor, em vez de eu ficar procurando alguém que fale o que eu quero, olha o que Abacuque fez. Ele levou todo o seu temor, toda a sua insegurança, toda a sua queixa para o único que poderia provê-lo. Ele levou para o Senhor. Ele compreende que só no Senhor ele poderia confiantemente esperar uma resposta. E a resposta que viria do Senhor, ele podia ter certeza que era segura. E é isso que ele faz. Não basta orar, contar a Deus nossa dor e lançar a nossa carga sobre o Senhor. É muito importante. A gente sabe fazer umas orações meio de cor, muito estranhas. Mas realmente entregar nas mãos do Senhor o nosso lamento e ficar quietinho, esperando que o Senhor traga da parte dele a provisão que ele tem para nós. Isso eu creio que é, sem dúvida, ir além da oração. Eu creio que ir além do orar é aprender a esperar em Deus. Saber que o Senhor tem controle absoluto sobre a minha história e que me ama de uma tal maneira que não vai agir sobre as minhas urgências, mas vai sempre interferir na minha história com aquilo que é importante, com aquilo que é necessário para a glória dele e para o meu bem. Deus sempre vai agir segundo o seu caráter. Mas como é que nós podemos esperar no Senhor? Eu creio que num primeiro movimento desse esperar em Deus, é bem o que Abacuque fez. Levou toda a sua queixa para o Senhor. Na prática, é bem objetivo, não tem nenhum mistério aqui. Senhor, o problema que eu estou vivendo é esse. A minha dúvida, o meu medo, a minha insegurança é essa. Uma coisa que nós não fazemos muito facilmente é nos desprender do nosso problema. A gente ora crendo que Ele, como crente que somos, né, cremos, oramos, tá? O Senhor ouviu minha oração, amém. Aí eu saio muito rapidamente para um e para outro. Gente, estou com um problema, ora por mim aí. Eu estou com um problema, o meu problema... Opa! Você não acabou de orar? Crendo que você colocou a tua queixa diante daquele que pode todas as coisas? É por isso que eu estou dizendo que o nosso maior desafio aqui é aprender a nos desprender do problema. As palavras aqui do profeta Abacuque, ao falar aqui, ao citar uma torre erguida num local elevado, de onde ele tinha uma visão grande, uma torre de sentinela, né? Ele ficava ali a fim de ver realmente toda a movimentação que pudesse surgir. Sugere para a gente uma interpretação muito interessante. Ele diz, ficarei de sentinela para ver o que Deus me dirá. Ele não coloca no jornal a sua crise, o seu pedido. Talvez muita gente orando, eu não estou dizendo que não é importante e necessário orarmos uns pelos outros, compartilharmos, levarmos realmente essa luta, esses desafios de oração uns dos outros, como biblicamente somos exortados a fazer. Não estou dizendo que não é para fazer isso. O que o texto nos sugere é que eu tenho que aprender a colocar nos pés do Senhor a coisa e crer que eu coloquei diante daquele que pode todas as coisas. Não é ficar achando que eu vou fazer muitas ligações para o céu e Deus vai acabar pela minha insistência me atendendo. Isso é manipulação. Como se eu pudesse manipular o Senhor, né? Ficarei de sentinela para ver o que Deus me dirá, disse Abacuque. Eu creio que aqui nós estamos diante de um importantíssimo princípio da vida cristã. Nós estamos, na verdade, diante do remédio que Deus nos dá para a grande luta que temos no combate à má ansiedade, aquilo que nos domina e nos controla, nos tirando da dependência do Senhor e nos colocando na dependência de coisas, situações, circunstâncias e pessoas. Que troca horrorosa, né? Deixa de depender do Senhor para passar a confiar em coisas que passam, em coisas que falham. E a gente coloca a nossa confiança nisso e deixa de confiar naquele que não falha, naquele que não passa. É uma troca meio louca. Mas nós fazemos isso com uma estranha insistência.
O fato é que uma vez que nós confiamos o nosso problema, nossa crise, nossa dor, nossa preocupação a Deus, nós, tecnicamente ou na prática, não temos mais que deixar a nossa mente dominada por essa questão. Não tem que deixar mais a minha mente controlada por isso. Irmãos, isso é fácil? É fácil? É claro que não. É por isso que nós não estamos lidando com verdades bíblicas que estão aqui para serem acatadas mecanicamente. É por isso que o crente, salvo por Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus, que nele, no Espírito de Deus, vem a capacitação para eu tomar atitude de fé. Porque fé bíblica é para crer em Deus e na sua palavra. Não é para estar mandando raio nos outros. Eu tenho fé, agora vai, agora isso. Bobagem que a gente ouve por aí. Eu recebo fé da parte de Deus para crer em Deus e na sua palavra. Então, se eu tenho o poder de Deus, mediante o seu Espírito, para crer nele e na sua palavra, temos que começar a botar esse negócio para funcionar. Desculpe o termo muito eclético, mas a verdade é essa. Na verdade, nós precisamos aprender a dar as costas para o nosso problema, se já confiamos aos pés daquele que pode todas as coisas. A luta que é exatamente aqui que a gente fracassa. É exatamente aqui que a gente tropeça. A gente se ajoelha, nós contamos a Deus o que nos preocupa, dizemos que não podemos solucionar essas crises, dificuldades que passamos, a gente pede a Deus que trate o problema, que mostre o caminho, que nos capacite a lidar com essa diversidade de crises que a gente tem aí, tem mesmo, todos nós as temos, cada um dentro da sua circunstância. Aí a gente se levanta daquele momento de joelhos ali, de confiança e dependência, e começamos a nos torturar novamente. Como se eu tivesse falado com as paredes. Irmão, se a gente faz isso, para que orar? Diz para mim. Para que orar? Se a gente leva o nosso problema para Deus, nós precisamos aprender a deixá-lo com Ele. Nós não sofremos de amnésia. Nós somos pecadores. Mas isso não quer dizer que o pecado, estamos escravizados no pecado, ou a ansiedade tem que nos controlar. Eu preciso experimentar as verdades bíblicas que eu confesso em público. E se eu botei aos pés do Senhor, exercitar a fé que Ele me deu, para esperar nele, ir para a minha torre de vigia e ficar lá. Interessante, eu lidei com essa temática das torres de vigia, com as guaritas, durante alguns anos da minha vida. Uma das coisas que, meu tempo ainda de aluno, e depois, quando eu comandava meus soldados, a gente dizia, eu ouvi e depois ensinei. Fique com os olhos do lado de fora, você não tem nada que olhar para dentro do quartel. O seu problema ao estar aqui no muro, na guarita, está com o lado de fora do quartel. Olhe em volta, olhe para onde você tem campo de visão, observe para ver os movimentos e qualquer coisa que surgir, você ter a percepção de se é amigo ou se é inimigo. O que o Abacuque nos propõe aqui é uma coisa muito semelhante. Colocou diante do Senhor em oração, vai para a torre, vai para lá, e fica de olho na seteira, que é o vão, que você vai observar o que está à tua frente, naquele lugar alto. E observe, aqui no contexto que Abacuque diz, observe os movimentos do Senhor na tua direção. É claro que a gente não vai subir no muro da nossa casa para o telhado para ficar esperando o Senhor responder. Aqui é uma figura de linguagem muito interessante, que ela nos provoca a ter expectativa sempre constante de que o Senhor Jesus, no tempo devido, virá. O nosso Deus, Ele virá com a sua vontade na nossa direção, se nós realmente confiamos e colocamos diante dEle a nossa petição. Não temos o direito de continuar
angustiados como se Deus fosse surdo ou me tratasse com desprezo. Nenhum de nós, por mais que a nossa vida cristã esteja bem pobrezinha, mesmo que você saiba que a tua vida devocional está frágil demais, que a tua vida de oração é frágil demais, que o seu relacionamento com as coisas do Senhor na vida da igreja é fraco demais, eu creio que não tem ninguém aqui, ainda que esteja com essa fragilidade de vida cristã, que possa dizer que o Senhor não tem zelado pela sua vida. Deus continua amoroso e extremamente paciente. Até quando permite a tribulação, é com o propósito de nos trazer de volta para Ele. Não para nos banir ou nos exterminar, mas é de nos fazer perceber um amor que nunca se apagou. Diante da Abacuque, em sua perplexidade, diante de todo aquele tema, ele decide sair daquele ambiente de angústia e vai então para a torre de vigia e vai esperar no Senhor. Vai olhar unicamente para o Senhor. E esse é um dos mais preciosos segredos da vida cristã. Se em meio da nossa oração e súplica a gente conta para Deus que chegou o nosso limite, Senhor, eu estou cansado. Isso é muito possível, nós não somos super-heróis, né? É possível que em meio às nossas muitas dificuldades a gente chegue a um momento que está exausto. A gente chega para Deus, Senhor, eu não tenho mesmo como resolver. É bom, às vezes Deus permite que a gente chegue numa situação como essa, para que a gente possa entender, eu não tenho o que fazer a não ser esperar nele. Nós só aprendemos muitas vezes a esperar no Senhor quando perdemos as forças. Porque enquanto tem um pouquinho de força, eu ainda acho que posso dar um jeitinho, apesar de já ter colocado diante dele. Quando a gente não tem mais recursos, eu creio que é o momento em que Deus nos leva muitas vezes para a gente aprender o que significa confiar e esperar nele. O desafio, então, é que a gente se recuse a ficar ruminando aquilo que já colocamos diante do Senhor. Nós não podemos e não devemos, depois de colocar nossa queixa diante do Senhor, nosso lamento, ficar esperando o primeiro que cruza conosco para dizer, sabe de uma coisa? Olha, eu estou com um problemão horroroso, eu não sei o que fazer, por favor, ora por mim. Acabei de falar com Deus. Amado, não é pecado você pedir que a igreja esteja orando por você, de forma alguma, mas não por você estar questionando que Deus atenderá a sua súplica. Não por isso. Não discuta mais com Deus depois de colocar a tua súplica diante dele. Deixa com Deus e vá para a tua torre de vigia. Esse passo não é nada fácil, mas ele é fundamental. A gente deve agir como o profeta Abacuque. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Precisamos aprender a nos puxar para fora do problema, depois de entregarmos nas mãos do Senhor, e olhar unicamente para o Senhor. Eu creio que essa é a verdadeira base, é o verdadeiro fundamento daquilo que a gente fala com tanta facilidade, como um jargão evangélico, que é uma pena, porque isso não é jargão do evangélico. Isso é uma afirmação de quem conhece o Senhor e espera nele. A tal paz do Senhor é algo tão precioso, é tão maravilhoso, deve ser tão desejado e vivenciado, que falar à toa como se fosse um jargão sem sentido é um grande desperdício. Muitas vezes os que falam como se fosse o ponto final de uma frase, ou substituindo um bom dia ou um até logo, talvez não estejam nem sequer experimentando o que é a paz do Senhor. O fato é que aqueles que aprenderam a confiar e esperar no Senhor, experimentam desta paz do Senhor. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele afirmou, não andeis ansiosos de coisa alguma, lá em Filipenses 4, versos 6 e 7. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Essa paz do Senhor preciosa é por um andar, um viver não angustiado.
Não importa qual seja a causa, sabe? Eu sei perfeitamente como eu tenho as minhas, os irmãos têm a dos irmãos, causas difíceis, coisas que nos afligem. A gente não pode deixar que a ansiedade nos controle. Eu não creio num Deus morto. A gente não deve ter esse cuidado ansioso, que não só é espiritualmente paralisante, mas esse cuidado ansioso com as coisas, ele é também fisicamente debilitante. Nós sabemos o que acontece com as coisas que a gente acha que eu tenho que fazer, eu tenho que ir. A gente vê que a maioria das coisas eu não posso fazer, eu não tenho como ir, eu tenho que esperar no Senhor. Mas a gente fica naquela angústia de eu tenho que ir, eu tenho que fazer, você não consegue. Aí dói o corpo, dói as costas, parece que você carregou um dia inteiro um caminhão de saco de cimento. E você não fez nada. E o teu corpo ficou esgotado como se você tivesse trabalhado em uma obra. Porque você está fazendo uma força que não é tua. Está fazendo um esforço que não é teu. O teu corpo está esgotado porque você se travou todo, em vez de esperar e confiar naquele que pode todas as coisas. Porque se a resposta for não tem o que você faça, Deus vai te ensinar a lidar com o não. E se a resposta for sim, Deus vai te ensinar a lidar com o sim. Deus continua Senhor do sim e do não. Amém? Mas o texto continua. Ele diz, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vejam que nós temos uma ordem bíblica. Com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Falava sobre isso no EBD ainda há pouco. A gente tem uma tendência de pensar em ação de graças só em coisas que aconteceram para mim, por minha causa, porque eu precisava, eu. Eu creio que nós somos convidados incansavelmente nas Escrituras a ter uma atitude de gratidão, em primeiro lugar, porque antes de Cristo eu ia para o inferno. E depois de Cristo, pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque Ele me resgatou dessa natural rota de colisão com o inferno, pelo seu amor, pela sua graça, a primeira coisa que eu tenho que dar graças é não pelo que eu recebi material, mas pelo aquilo que eu recebi, e jamais dinheiro algum, o que eu fizesse, poderia comprar, que é o perdão de pecados e a salvação em Jesus Cristo. A gente demora muito a ser grato por isso, irmãos. Por isso que a gente tem a dificuldade de pensar em gratidão, quando o apóstolo Paulo diz, deem graças por tudo. Mas eu estou com tanto problema, eu vou dar graças. Espera aí. O problema é você tinha antes de Cristo. Problemão insolucionável. Sem Jesus eu estava com um problemão de eternidade sem Deus. Mas agora com Jesus, ainda que eu tenha problemas, não estamos no céu. Nesse mundo passaremos por aflições, mas o Senhor Jesus diz, tende? Porque pois eu não estou no céu ainda. Então perceba que a gente sofre com coisas que nós sabemos. E deixamos de experimentar a paz do Senhor porque a gente decide cultivar um tipo de esperança humana, terrena e falível. E plantar mato não pode dar boa coisa, irmão. O mato até cresce, mas não dá uma florzinha. Até tem mato que tem flor, né? Mas geralmente a gente arranca. Não é? E aí sim, no finalzinho, o apóstolo diz, e a paz de Deus, depois de nós confiarmos ao Senhor toda a nossa súplica, cheios de gratidão pela salvação que já recebemos e pelos muitos cuidados do Senhor que se renovam sobre nós todos os dias. Aí depois de a gente ter resgatado a lembrança, porque uma das coisas que a ansiedade faz, ela nos torna intelectualmente inativos. A ansiedade nos faz pensar pouco, porque eu só consigo enxergar e mal o problema. Mas quando eu entendo e confio no Senhor e na sua provisão, naquilo que Deus já fez, que faz agora e continuará fazendo, eu tenho esperança e a minha cabeça começa a produzir verdades a meu respeito das circunstâncias. Eu volto a pensar, isso é o resultado da paz do Senhor. A paz de Deus que excede todo o entendimento. O que ela faz? Ela guarda as áreas mais sensíveis da nossa vida, as nossas emoções, o nosso coração e a nossa mente. Em Jesus Cristo. É tudo que a gente precisa. E é o que a gente abre mão. É o que a gente abre mão.
Irmãos, eu não estou minimizando a luta de ninguém. Eu sei que a gente passa por situações muito desafiadoras. Mas, inclusive, a mensagem do próximo domingo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 9, 10 e 11, se eu não me engano, nós vamos falar sobre aquele tão importante texto que eu repito tanto. Nós não seremos tentados além do que podemos suportar, porque antes disso o Senhor nos dará o escape. Ou eu creio em Deus ou eu não creio, irmão. Ou eu creio na sua palavra pela fé que Ele me deu, ou a gente vai ficar brincando de igreja há quanto tempo? É muito mais torturante a gente ficar nesse ambiente evangélico, cheio de expectativas terrenas, quando o Evangelho ele nos traz a real expectativa, e a real expectativa do crente está nas coisas eternas. Porque nós, como crentes salvos por Jesus, somos nesse mundo, nós somos peregrinos, estamos aqui como embaixadores do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa cidadania é celestial. Agora eu quero viver como cidadão do céu e como cidadão da terra. Eu quero ter dupla nacionalidade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que escolher a qual pátria você pertence. Para você poder começar a agir como um cidadão do céu aqui. E poder desfrutar dessas preciosas promessas de Deus que Deus deu para nós aqui. E contemplaremos a plenitude de cada uma delas com Ele na glória. Amém? A gente tem que tomar algumas decisões. Então temos que subir na torre de vigia, ir para o nosso posto de sentinela e olharmos ali unicamente para o Senhor. O segundo passo que nós temos que dar nesse processo de espera da resposta de Deus é que nós precisamos acreditar que Deus vai responder. Coisa doida, né? Eu tenho dito desde os meus primeiros dias de ministério pastoral, há 24 anos atrás. O maior desafio do crente, isso é a coisa mais paradoxal que eu posso falar. O maior desafio do crente é crer em Deus. Que coisa mais louca, né? Como nós somos demorados para crer em Deus. Como Deus tem que provar o tempo todo que Ele é Deus para eu crer nele. Que coisa doida. E eu te afirmo que Deus não tem preocupação com provar que Ele é Deus para mim de jeito nenhum. Mas a gente fica esperando, fazendo testezinhos com Deus. Como se Deus entrasse nessa. O fato é que nós temos que aprender a confiar que o Senhor, Ele ouve e responde. O profeta Abacuque diz que ele aguardará para ver, lá no seu posto de sentinela, lá na torre de vigia. Ele aguardará para ver o que o Senhor dirá. Irmãos, Deus pode nos responder de várias formas. Eu não quero ficar especulando muito sobre esse assunto, tem tanta coisa escrita sobre isso, tanta bobagem também. Mas nós podemos, por exemplo, esperar que Deus nos responda, e essa é a maneira mais confiável de nós identificarmos a resposta do Senhor, ou as respostas do Senhor para as nossas lutas, queixas, é quando nós vamos para as Escrituras. Quando eu tenho um relacionamento assíduo com o Senhor, pela Sua palavra, é muito provável, de forma muito inerrante, infalível, que o Senhor falará contigo pela Sua palavra. E é muito seguro, é um método, repito, mais confiável que nós temos. É a palavra de Deus. Enquanto nós lemos a Bíblia, nós podemos, sem dúvida alguma, recebermos a iluminação do Espírito de Deus para lidar com a nossa luta. Eu lembro aqui do apóstolo Paulo, lá aos Filipenses, quando ele diz, aprendi a lidar com toda e qualquer situação. Ele não diz aprendi a lidar quando tudo dá certo. Ele diz aprendi a lidar com toda e qualquer situação. Eu sei o que é estar pobre, eu sei o que é ter comida, eu sei o que é não ter comida, eu sei o que é ter um teto sobre minha cabeça, e eu sei o que é não ter um teto sobre minha cabeça, eu sei o que é ter roupa, não ter roupa, ter trabalho, não ter trabalho, eu sei, eu aprendi, diz o apóstolo Paulo,
a lidar com cada uma dessas situações. Aí então ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu entendo que nós precisamos, nas Escrituras, perceber que Deus não tem nenhuma obrigação a concordar comigo ou dizer sim para mim. Mas Deus pode me ensinar a perseverar na fé. É uma oração muito estranha que a gente faz. É quando a gente pede para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Quer fazer uma oração perigosa? É essa. Muito perigosa. Que Deus pode, sem dúvida alguma, te dar um treinamento sobre fé. E fazer você aprender a lidar com crises que você nunca imaginou, mas que Ele tem controle de todas elas, de cada circunstância, de cada momento. Porque nós temos lá o Evangelho de João que diz que ainda que eu morra, eu viverei. Então, ainda que as crises que eu venha a passar me levem à morte, pela fé eu creio que eu vou estar com Jesus. A gente não quer isso, né? Essa oração a gente não faz, né? Senhor, que isso, Senhor? Essa oração para ter fé nesse nível, Senhor? A gente não sabe o que pede, a gente pede mal. Muito mal. Nós devíamos pedir coisas do tipo: Senhor, eu preciso para a Tua palavra. Eu preciso ser mais disciplinado. A gente logo pede fé para conseguir ter as coisas. Quando eu deveria pedir ao Senhor: Senhor, me dá fé para confiar no Senhor. Senhor, me capacita com as virtudes espirituais que a Tua palavra apresenta que o crente deve ter, o fruto do Espírito Santo de Deus. Senhor, me ensina a ser um crente piedoso. Me ensina a Te amar, a Te buscar ardentemente. Mas não, a gente quer fé para fazer coisas. A gente quer fé para logo poder dar raios de poder na conta bancária. Que coisa inútil. Que coisa inútil. Como a gente perde a oportunidade de crescer. Quando a gente busca respostas do Senhor por caminhos alternativos, tão distantes da Sua palavra normalmente. Mas Deus também pode nos responder a nossa alma, através do Espírito de Deus que habita em nós. Sem dúvida Deus faz isso. O profeta ele diz, né: aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Eu creio que Deus responde às nossas orações, ordenando as nossas circunstâncias, os acontecimentos cotidianos da nossa vida. Quantas vezes a gente percebe que é Deus agindo, é Deus conduzindo, e Ele faz isso o tempo todo. Conduzindo a nossa história, as nossas circunstâncias, lógico, que sempre em concordância com a Sua palavra. Deus nunca vai tomar uma atitude em nossa direção que entre em conflito com a Sua santidade e a Sua justiça. Mas Deus faz isso, sim, muitas vezes. Eu creio que essa é uma expectativa que podemos ter, uma experiência que podemos ter na vida cristã. Quando confiamos e esperamos Deus agindo na nossa história soberanamente, mudando o curso da nossa história, a gente percebe que só Deus poderia fazer isso. Mas quando a gente não para de falar, quando a gente não para de manipular, quando a gente não para de fazer as coisas achando que a nossa ansiedade vai trazer resultados mais rápidos do que a providência divina, a gente nem vê Deus agindo. A gente não percebe os acontecimentos como algo soberano da parte de Deus, conspirando santamente para a glória dEle e para o meu bem. Porque nós não esperamos. Finalmente, nós podemos aprender a esperar a resposta de Deus de uma forma muito objetiva. Esperando. Simplesmente, seriamente, esperando. Nós precisamos vigiar, devemos vigiar, como o sentinela faz na guarita. Não sei se já tiveram a experiência de estar numa guarita de um quartel. 2 horas em pé, com o fuzil pendurado no ombro, olhando para fora, alguma coisa que pode ou não acontecer. Não é uma experiência muito legal, não. É horrível, para falar a verdade. Chato, cansativo. Mas quando surge uma situação, do lado de fora, no lado da tua guarita, o que todo mundo diz? O que você mesmo diz? Que bom que eu estava lá. Que bom que eu vi. Que bom que a tempo eu pude impedir algo de acontecer ou ver uma circunstância que eu pude interferir. Irmãos, esperar não é simples para ninguém. Mas que bom quando a gente está ali vigiando e o Senhor vem infalivelmente com as suas respostas, com a sua direção e nos supre soberanamente. Como é bom estar ali esperando a provisão do Senhor.
Nós devemos crer que Deus é fiel à sua própria palavra e que as promessas do Senhor não falham jamais. A gente desonra muito a Deus se a gente não pensa. A gente ora, vem à igreja, levanta a mão, diz: Senhor, amém, aleluia, Tu és bom, maravilhoso. Mas a gente, quando questiona a providência divina, eu creio que a gente ofende tremendamente. Questiona as promessas do Senhor, os cuidados do Senhor. Eu creio que a gente ofende a Deus muito seriamente. Se nós cremos que Deus é o nosso Pai, Senhor e Rei, e que nem um fiozinho na minha cabeça Ele vai cair, que não esteja debaixo do controle desse Deus soberano, e que Deus está muito mais interessado no meu bem-estar do que eu mesmo. Por mais que eu pense alguma coisa para mim, Deus sempre pensa algo melhor e mais perfeito ainda. Porque aquilo que Ele pensa para mim contribui para a glória dEle e para o meu bem. Geralmente o que eu penso para mim está só ligado a mim mesmo. Irmãos, nada revela tanto o caráter da nossa fé como o que fazemos depois que nós oramos. Nada revela mais o nível de comprometimento que eu tenho com o Senhor, confiança dependente nele, quanto aquilo que nós fazemos depois que nós oramos. Eu creio que a esperança da resposta que não falha é um tremendo de um teste para a nossa fé. É algo que nos amadurece no nosso relacionamento com Deus e amadurece, sem dúvida alguma, a nossa fé. E aí nós vemos nos versos 2 e 3, Abacuque sendo plenamente recompensado pela sua expectativa no Senhor. Os versos 2 e 3 diz assim: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aqui tem um contexto mais abrangente que eu, parafraseando, poderia dizer o seguinte: está bem, Abacuque? Tudo certo, eu ouvi a sua oração, entendi a sua dor. Eis a minha resposta: os caldeus que foram minha espada para castigar Israel serão destruídos, completamente destruídos. Apenas espere. Por mais que seja um exército imbatível, apenas espere. Por mais que seja algo impossível para você e para toda a nação de Israel, apenas espere. E espere aí, fique onde você está, confie em mim, que ainda que eu não me atrasarei, certamente ouvirei, ainda que aparentemente eu demore. Irmãos, o contexto posterior é que Deus levantou os medo-persas, que invadiram ali toda a região e destruíram completamente os caldeus, e foi feito então o juízo do Senhor em resposta às queixas de Abacuque, mas não antes de ensinar Abacuque a esperar nele. Não antes de ensinar eu e você agora a esperar nele. Não antes de nos colocar carinhosamente numa maneira onde eu posso honrá-lo quando eu oro. Quando eu posso depois, quando eu me levanto dos meus joelhos no chão, da minha oração, eu posso me levantar e testemunhar do caráter da minha fé, porque eu esperei no Senhor, e não o contrário. Nós precisamos aprender que o Senhor sempre responderá. Sempre. Tudo que o nosso Deus ordenou soberanamente, decretou sobre a nossa história, certamente com absoluta certeza acontecerá. No tempo dele, da forma dele, do jeito dele fazer as coisas. E a gente não está muito acostumado, a gente não quer, na verdade, por mais que a gente diga, Senhor, eu confio, eu dependo, a gente fica um pouco incomodado quando, com sentenças como essa que eu vou dizer agora, que Deus não somente conhece o curso futuro da nossa história, mas tudo aquilo que Ele decretou soberanamente sobre a nossa história acontecerá, com absoluta certeza. A gente fica pensando, mas pastor, mas Deus decretou. É claro, irmãos, Deus não é surpreendido com as minhas ofensas, não. Ele sabe que eu sou um pecador miserável. Exatamente por isso que Ele mandou Jesus fazer o que fez, porque eu por mim mesmo não tinha a menor possibilidade de ter relacionamento com Deus. Eu continuaria inimigo dele, pois Deus providenciou um meio
que foi entregando o seu filho, o cordeiro dele, pelo meu pecado, para que eu pudesse estar me relacionando com ele, se reconciliado com ele e poder me aproximar dele pela graça dele. É ele, por causa dele, e sempre será. Então Deus controlar a minha história é o maior privilégio que eu tenho, porque caso contrário eu estaria completamente perdido. Então vale a pena esperar em Deus, porque Ele age assim, Ele é assim. Nós cantamos ainda há pouco, né, que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, Salmo 83. Será que nós cremos mesmo nisso? 2 Pedro capítulo 3, verso 8 diz assim: para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Às vezes a gente pode esperar 1, 2, 3, 10 dias, 1 ano. Mas para o Senhor foi ainda pouco. O Senhor foi ainda pouco. E Ele está soberanamente, amorosamente, cuidando, gerindo, criando ou simplesmente direcionando o curso da minha história, para que eu aprenda a esperar nele, confiar nele, depender dele e testemunhar do amor dele aonde eu estiver, porque eu aprendi a esperar e crer e confiar na sua providência soberana na minha vida. Então, aguardar a resposta do Senhor, para nós que sabemos que estamos debaixo de um Deus que tem absoluto controle da nossa história, passada, presente e futura, é a coisa mais segura que nós podemos fazer, porque ela jamais falhará. Jamais. Deus jamais falhará conosco e com a nossa história. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, talvez esse seja, ó Pai, um dos maiores desafios da nossa vida. Isso é quase absurdo, mas é verdade. Nós precisamos aprender, ó Deus, a nos desprender daquilo que colocamos diante do Senhor, em oração, em súplica. A ordem bíblica é levar todos nossos pedidos e súplicas ao Senhor. Mas nós só desfrutaremos da paz que controlará nosso coração e nossa mente se nós, após orarmos, ó Deus, respondermos como quem colocou diante daquele que pode todas as coisas, nos ama e tem o absoluto controle da nossa história. Se nós nos levantarmos e continuarmos e não ficarmos, ó Deus, mastigando, ruminando algo que não podemos fazer nada, mas nós colocamos aos pés daquele que pode tudo. Senhor, nos ajuda a amadurecer na fé, ficando ali no nosso posto de vigia. Porque até mesmo para a espera o Senhor nos promete o Consolador. Nós não estamos entregues, ó Pai, simplesmente às nossas emoções. Não, o Senhor nos deu o Consolador, o Teu Espírito Santo que nos ensina, que ministra aos nossos corações em meio a essa expectativa da Tua providência. Em nada nós estamos abandonados, em nada nós estamos esquecidos, mas em tudo estamos plenamente supridos. Ajuda-nos, Pai querido, a sermos crentes, ó Pai, homens e mulheres tementes ao Senhor, também quando oramos. Ajuda-nos a esperar no Senhor. Ajuda-nos a desfrutar dessa tão maravilhosa e necessária paz do Senhor, que vem em resposta, ó Deus, à nossa entrega confiante das nossas crises a Ti em oração. Ser com aquele que está lutando, ó Pai, contra a ansiedade. Tira da nossa boca, eu não consigo. Tira da nossa boca, porque isso não é verdade. E coloca, ó Deus, na nossa boca uma sonora e audível confissão de que o Senhor pode todas as coisas. E que eu não tenho por que temer, porque a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é santa. E seja qual for
ela vai cumprir os teus propósitos para a minha vida. E os teus propósitos são sempre melhores do que os nossos. Nos ajuda a confiar no Senhor e a esperar no Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá em tudo, ó Pai, uma semana guardada, dirigida por Ti. Assim eu te peço pelo nosso acampamento, continua cuidando ali, ó Pai, dando sabedoria ao pastor Paulo, ó Pai, na condução dos trabalhos, cada acampante, cada adolescente, jovem, ó Pai, abençoa os estudos bíblicos, ó Deus, de amanhã e depois ainda. Nos faz crescer, ó Pai, no Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.